Olá, quinto ano! Vamos para a nossa aula de História. Hoje o tema será a origem dos Camaiurá, que é um povo indígena. Na aula passada nós vimos que os primeiros povos que habitaram as terras do nosso planeta, cada um buscava explicar à sua maneira a origem do mundo. Então hoje nós vamos conhecer dois povos que contavam como é que surgiu o homem aqui na Terra. Vamos lá? Pegue o seu livro de história do quinto ano, você vai abri-lo na página 10 e na página 11. Primeiro, nós vamos então acompanhar a leitura sobre a origem dos Camaiurá. Vamos lá? Nas mitologias de muitos povos, é comum que a origem do mundo e dos seres humanos seja atribuída à ação de um herói. Geralmente, esse herói é considerado o antepassado de todos que fazem parte daquele povo. Então, a história sempre começa com alguém, né, com esse herói, e ele é o primeiro que surge. Nessas narrativas, os atos desse herói resultariam na criação da humanidade e no acesso dos seres humanos aos conhecimentos importantes para a sobrevivência, como, por exemplo, o domínio do fogo, a domesticação de plantas e de animais e a invenção de utensílios. Para os Camaiurá, um povo indígena que vive no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, aqui no Brasil, esse herói ele se chama Mavutissimin. Diferente, né? Então vamos conhecer um pouquinho parte desse mito que conta um pouquinho da história desse herói. Vamos lá? Dizem que tudo começou no início dos tempos, quando só existia Mavutissimin. Ele foi o primeiro homem e tinha o mundo todo só para ele. Porém, não tinha esposa, nem filhos, nem família nenhuma. Um dia, sentindo-se cansado de viver sozinho, Mavutissimin desejou ter companhia. Então foi até uma lagoa, pegou uma concha e a transformou em mulher. Os dois viveram juntos até que nasceu o primeiro filho. Acredita-se que o filho de Mavutissimin é antepassado dos Camaiurá. Eles são descendentes dos netos dele. Então aqui a gente tem uma ilustração, né, uma imagem que representa esse indígena indo até a lagoa e pegando a concha que ele transformou em sua esposa para lhe fazer companhia. Então, para os indígenas da tribo Camaiurá, esse índio chamado Mavutissimin, ele foi o primeiro homem que existiu aqui na Terra, tá bom? Então agora embaixo vocês têm 3 questões para responder. A primeira vocês vão escrever, as outras 2 vocês não precisam. Número 1. Por que a história de Mavutissimin pode ser considerada um mito? Por que essa história é um mito? Na aula passada, nós vimos o significado de mito. Se você voltar um pouquinho o seu livro na página 9, lá vai estar explicando qual o significado de mito. Mesmo assim, a professora trouxe aqui na tela para vocês. Mito é uma narração, ou seja, uma história de caráter fantástico com personagens sobrenaturais e heróicas, que explica fatos da realidade e fenômenos naturais. Então, o mito é uma história fantástica, uma história inventada, uma história imaginária, que tem personagens sobrenaturais, ou seja, personagens que têm poderes, como, por exemplo, esse que transformou a Concha em sua esposa. Né? Isso daí é um poder sobrenatural. Né? Então, essas histórias que são fantásticas, que têm esses tipos de personagens, elas são mitos por quê? Porque elas tentam explicar fatos que acontecem na realidade.
E a história do Mavut-Sinim, ela pode sim ser considerada um mito. Por quê? Porque ela tem um personagem sobrenatural, porque ela é uma história que explica um fato da realidade. Na questão 2, está perguntando: você conhece outros mitos que narram a origem da humanidade e do universo? Em caso de afirmativo, conte para os seus colegas. Então, vocês terão a oportunidade de contar na nossa aula online, tá bom? Ou então, enviando um áudio para a professora. Na número 3, pergunta: você conhece outros povos indígenas que vivem no Parque Indígena do Xingu? Se você conhece esse assunto, se você já viu, quais são esses outros povos? Também nós podemos conversar na nossa aula online. Agora vamos conhecer outros povos e o mito do Mavut-Sinim. O Mavut-Sinim também, para outros povos, também foi um herói. Então vejamos aqui. Para outros povos indígenas, como os Cuicuru e os Uaurá, que vivem próximo dos Camaiurá, Muvut-Sinim também é reconhecido como um antepassado comum. Então, não são só os Camaiurá que acham que ele foi o primeiro homem que surgiu. Também nós temos aí mais duas tribos, a tribo dos Cuicuru e a tribo dos Uaurá. O mito a seguir explica as origens das relações de vizinhança entre esses povos. Então vejamos. Dizem que o Mavut-Sinim criou também os Cuyucuru e os Uaurá e os Mechiquitiri. Foi ele que ensinou tudo o que as pessoas precisavam saber: plantar, tomar banho. Ele também distribuiu armas para o seu povo e ensinou como usá-las. Para os Camaiurá, deu um arco preto. Para os Cuicuru, um arco branco. E para os Mechiquitiri, a borduna. Borduna é uma arma feita de madeira, utilizada para defesa ou ataque, parecida com um taco ou um remo. Aos Uaurá, ele ensinou como fazer utensílios de barro. O povo de Mavut-Sinim cresceu e uma das mulheres deu à luz os gêmeos Coate, o sol, e Iaiá, a lua. Os irmãos foram morar com o avô. Foi então que passaram a iluminar os céus. Então, aqui é outra história, é outro mito, né, que fala que o Mavut-Sinim, ele ensinou muitas coisas para esses povos. Então, nós temos aqui a imagem, né, uma fotografia que foi tirada, né, em 2012. A primeira mostra um indígena do povo Camaiurá, que existe até hoje, né? Ele está utilizando um arco e uma flecha, que é tradicional, lá no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. E do outro lado, nós temos a foto de um cacique do povo Uaurá, confeccionando uma panela tradicional de cerâmica no Parque Indígena do Xingu, também em Mato Grosso, e essa foto foi tirada em 2013. Esses povos, eles vivem lá até hoje. Então vamos às atividades. Bom, esse mito, ele indica, por exemplo, que esses povos indígenas, eles têm características culturais comuns. Informações como essa auxiliam pesquisadores, como os historiadores, a conhecer melhor o nosso passado, né, o passado dos povos indígenas do Brasil e a cultura de cada um deles. Então a primeira pergunta é: que conhecimentos Mavut-Sinim deu a cada um dos povos citados nesse mito?
Então, essa questão aqui vocês vão responder, porque cabe aqui no livro, tá? Então, quais foram os conhecimentos que ele deu? Vou voltar um pouquinho o texto aqui para ajudar vocês. Ó, vou grifar aqui os conhecimentos que ele deu para esse povo. Olha aqui, ó. Foi ele quem ensinou tudo que as pessoas precisavam saber. Plantar, tomar banho e todas as outras coisas, né? Então, o que ele ensinou? Tudo. Agora, na número 5, está pedindo para sublinhar, sublinhe o trecho do mito em que é explicado o surgimento do Sol e da Lua. Depois reconte essa parte do mito para os colegas. Então, na nossa aula online, nós vamos discutir esse trecho, mas agora nós vamos voltar lá no trecho, pegar o nosso lápis e vamos sublinhar, ou seja, passar um risco embaixo. Qual é o trecho que explica o surgimento do Sol e da Lua? O trecho que está aqui, né? Ó. O povo de Mavut Sinim cresceu e uma das mulheres deu à luz os gêmeos, Kuat, que é o Sol, e Iaiá, a Lua. Os irmãos foram morar com o avô, foi então que passaram a iluminar os céus. Então, para eles, o Sol e a Lua são filhos dessa mulher aí indígena e são gêmeos, tá? É essa a explicação que eles dão para o surgimento do Sol e da Lua, ok? Então, chegamos ao fim da nossa aula. Um beijo e até a próxima.